meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Vamos encerrar esse primeiro dia da semana de maneira gloriosa com esse estudo e que ele nos acompanhe, até porque a lei que nós estamos estudando, né? A última lei natural, lei das divina. Leis naturais, divinas, a lei da perfeição moral, que ela nos acompanhe na semana, que a gente lembre, que a gente procure recordar esse estudo de hoje, o estudo da semana passada, que quando nós começamos essa perfeição moral, a nossa meta a atingir. E é por isso que estudar, ficarmos aqui em contato com vocês e tendo esse livro a nos guiar, é gratificante. É gratificante porque nós precisamos desses estudos, dessas orientações, desses esclarecimentos, e podemos levar para vocês todos essas orientações. Por tudo isso, nós agradecemos sempre a presença de vocês, o contato que temos semanalmente com todos vocês. E o mais importante, que seja um, já valeu a pena. Porque não fica aqui restrito a nós dois. Esse ele vai ter a oportunidade de passar para mais um, e assim a coisa Isso vai... Isso a gente sempre fala, né, Célia, levando em consideração os encarnados, né? E os encarnados. Os encarnados. Mas sabemos que quantos desencarnados estão tendo a oportunidade de reverem essas leis, esses ensinamentos daqui ou daí, da casa de vocês. Então é muito importante que a gente, como a Célia também frisou aqui, que a gente passe a carregar conosco esses ensinamentos. Porque a finalidade é essa. Aqui é um estudo, não é apenas uma leitura, porque a nossa ideia, a nossa finalidade é que a gente consiga interiorizar esses aprendizados de tal forma que a gente passe a praticá-los. Essa é a transformação que nós desejamos para nós e que a gente espera que também vocês possam aproveitar essa oportunidade. Que já tivemos tantas outras, em outras encarnações, né? E mais uma vez agora estamos recebendo esse chamado. Porque, Nivaldo, nós já comentamos aqui nesse espaço que nos é concedido, primeiro pelo nosso Pai, por esses amigos espirituais que nos assistem, e esse espaço que o MAP nos oferece, nós já mencionamos aqui que nosso objetivo não é só adquirir conhecimento, nos enriquecer desses conhecimentos. Esses conhecimentos precisam e têm que nos levar a colocá-los em prática. Em nós. O mais importante disso tudo. Em nós. Não é para o outro. Porque a gente tem o hábito de falar: ai, se meu filho tivesse aqui para ouvir isso. Não é. Ou nós passamos, né, para o irmão, ou o cônjuge, ou o vizinho. A gente acha que o outro é que deveria estar aqui para ouvir aquilo que está sendo dito. Adquirir esses conhecimentos
nos enriquece à medida em que colocamos eles em prática. À medida em que tiremos ele dos nossos cérebros e trazemos todos eles para o nosso coração. É colocar, é sentir, é interiorizar esses ensinamentos. Esse é o nosso objetivo. E tendo vocês aí do outro lado da telinha, a gratificação, ela é muito maior. A satisfação de estarmos aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas, é com muito prazer que nós dois fazemos isso. Carregando, né, Célia, essa responsabilidade. Porque os primeiros a ouvirem o que nós falamos somos nós dois. São os ouvidos mais próximos da nossa boca. Então, nós temos essa obrigação para com vocês e para conosco, primeiramente, para com o Pai, dessa transformação. Então, antes de darmos início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo sempre, mas sempre a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, Pai, mais uma vez, por nos ter sido dada mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todo esse carinho, por toda essa proteção, por toda essa orientação que nos é concedida. Obrigada, Mestre, e te pedimos que nos fortaleça nessa nossa perseverança de buscar esses ensinamentos, de sentir esses ensinamentos, nessa nossa vontade de nos tornarmos seres melhores, de sermos mais humanos, mais benevolentes, mais respeitosos. E, Mestre, te pedimos, Mãe Maria, a todos esses amigos espirituais, que estendam, Mestre, a sua mão sobre todos os nossos irmãos no sul desse país que agora passam por essas dificuldades persistentes. Sabemos, Mestre, que tudo o que nos acontece é porque nosso Pai consente e tem uma razão de ser. Mas te pedimos que aqueles corações sejam aquecidos, que eles possam entender e ter força, fé e, acima de tudo, a confiança que nosso Pai não vai abandonar, não nos abandona nunca. Mestre, te pedimos que o consolo possa chegar àqueles corações. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. E a mensagem para a nossa reflexão da semana, que vai ser colocado na tela para vocês, é uma mensagem de Chico, mandada por Emmanuel, e ela diz o seguinte: recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. E aí, essa mensagem, primeiro vamos pensar em toda a problemática que nós passamos. A gente precisa lembrar do que Emmanuel disse. Passa, tudo passa. É como a nuvem, tudo passa. Pode demorar, mas vai passar. E de toda essa dor tem um
propósito de autoeducação e que nós precisamos detectar, que nós precisamos apreender o sentido dessa lição que nos chega. E aí nós vamos lembrar dos nossos irmãos lá no sul, dor imensa. Mas vai passar. Tá demorando, tá sendo muito dolorido. Tá tudo muito num grau de superlativo, está, mas vai passar. Tudo tem um propósito, tudo obedece aos desígnios, às necessidades que cada um de nós tem que passar. Mas passa. A gente lembra do Chico falando com Emmanuel e o recado que a Mãe Maria manda. Diz a ele que isso também vai passar. Assim como passa as nossas alegrias, as nossas dores também passam. E aí nossos irmãos lá do sul, por mais difícil, por mais dolorido, acreditem, isso também vai passar. E a lição que toda essa dor vai trazer é uma lição grandiosa. Pelo menos é o que nós esperamos que traga. A gente lembra, né, Célia, aqui do nosso estudo, ainda falando das leis morais, da lei da destruição. Lei da destruição. Que é uma lei de Deus. Que é uma lei de Deus. Nós estudamos aqui, quando Kardec pergunta e os espíritos respondem que, na verdade, é uma lei de reconstrução. É uma lei de renascimento. Tudo que na natureza se destrói é para que surja algo melhor. Então, que a gente tenha esse pensamento positivo, que tudo vai passar, como Emmanuel trouxe para Chico, né? Que a gente possa ter essa certeza de que nesses momentos mais cruciais de nossas vidas, isso vai se abrandar, isso vai passar. E nós vamos conseguir tirar lições desses aprendizados pelos quais nós passamos. Como a gente sempre fala aqui, né, Célia? Nós passamos por dificuldades imensas durante toda a nossa jornada terrestre. E o fundamental é que a gente, a cada um deles, nos pergunte o que eu preciso aprender com o que eu estou passando. Mas perguntar seriamente e avaliar, não deixar só essa pergunta solta, ver quais são as medidas a serem adotadas para que essa dor não volte novamente. Com certeza, agindo assim, nós vamos conseguir o objetivo primordial, que é a nossa evolução moral e espiritual. Essa dor tem um propósito autoeducativo. E é esse propósito que nós temos que desvendar, que temos que nos esclarecer. Esse chamado que nós temos que ouvir. Célia, nós estamos no capítulo 12, ou seja, a 12ª lei moral, 12ª lei divina, 12ª lei natural, que fala sobre perfeição moral. E nós estamos ainda no primeiro tópico, né? Que são as virtudes e os vícios. E na semana passada, nós falamos sobre algumas virtudes, alguns vícios que nós precisamos corrigir. Antes que a gente vá à nossa questão, que vamos iniciar hoje, que é a questão 895, eu gostaria que a gente relembrasse a 893, que é a primeira pergunta que Kardec faz, baseado nessa lei de perfeição moral, onde ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. E nós falamos aqui, são várias virtudes que nós temos. Mas qual é a mais meritória? Qual é a mais importante?
e eles respondem para nós que todas as virtudes são importantes. Todas são sinais de que nós estamos progredindo. Porém, há uma que representa, que mostra um mérito muito maior. E aí eles nos dizem que a mais meritória é aquela que é baseada na caridade. E a gente volta mais uma vez na questão em que Kardec pergunta o que é caridade, como Jesus entendia a caridade. E a gente vai falar novamente naquela expressão que nós usamos para nós memorizarmos, né? O BIP, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Então nós temos que ser bons, nós temos que ser compreensivos e temos que perdoar. É essa a essência, Célia, é a essência que nós temos que tirar desse capítulo, desse livro, da nossa vida, do que nós estamos estudando nesse momento. E no meu, Nivaldo, no livro que eu uso, ainda usa desinteressada caridade. Porque a gente pode fazer caridade, sim, mas com a intenção de obter. E a espiritualidade, eles nos afirmam aqui, na resposta que eles deram a Kardec, que a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Perfeitamente, Célia. E agora a gente vai, então, para a nossa questão que vamos iniciar hoje, 895. Kardec pergunta: posto de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? A gente tem uma série de imperfeições, mas Kardec está perguntando assim, qual é o sinal mais característico? Qual é aquele sinal que a gente percebe que, olha, esse aí tem problema. E aí, né? vai pegar todos nós agora. Vai pegar todos nós. E eles nos dizem assim, é o interesse pessoal. Lembra lá da questão anterior? Você leu? Por isso é que eu fiz questão de voltar a essa questão, e a Célia complementou muito bem, desinteressadamente. Porque nós ainda, Célia, infelizmente, agimos por interesse. Amamos por interesse. Nós amamos as pessoas que nos convêm. Nós amamos a todos. Amamos os nossos inimigos. Amamos aqueles que não conhecemos. Mas Deus quer que nós amemos. Essa é a nossa finalidade. É essa evolução que nós estamos aqui para praticar. Porque Jesus, em essência, Célia, ele veio nos ensinar o amor. Não é? Nivaldo, você está falando do amor, o amor que é uma meta sublime que nós vamos ter que alcançar. Mas a nossa meta é essa. Mas, Nivaldo, vamos pensar aqui no nosso dia a dia em ajudar. Começar ajudando. A gente ajuda desinteressadamente? Não. Sempre há um interesse. Se nós vamos ver aqui que no decorrer desse estudo de hoje, em algumas situações, Célia, mesmo você trouxe um ponto importante, porque mesmo naquela situação em que nós nos propomos a ajudar, a gente faz seleção. A gente diz assim, não, eu vou ajudar o fulano de tal porque ele é o mais necessitado, ou porque ele é amigo do fulano, ou porque ele é o... Então a gente ainda faz essa classificação até para ajudar. Ô, Nivaldo, e quando essa ajuda desinteressada, se a gente não recebe um muito obrigado, nós já vamos achar que o outro é ingrato. É ingrato.
Porque o ajudar desinteressadamente é ajudar. Se o outro vai agradecer ou não, já não é mais. Já não nos compete mais. O que nos compete é ajudar. E isso é ajudar, coisa que está ao nosso alcance de fazer. Como amar também está ao nosso alcance. Mas esse amor divino é um amor seletivo, Célia. Ainda está longe. É um amor seletivo. Você ama o seu filho, a sua filha, você ama o seu neto. Mas você ama o seu neto da mesma proporção que o neto do vizinho? Pois é. Que o filho do vizinho? E esse amor divino vai ser igual. Eu vou amar. Esse amor que nós nos propomos a conseguir atingir, que Jesus veio trazer para nós, é esse amor equitativo. É esse amor que eu vou amar o filho do meu vizinho exatamente na mesma proporção que eu amo o meu filho. Quando nós chegarmos a isso, provavelmente a gente não estará mais aqui nesse planeta de prova e expiação. Estaremos num mundo feliz. Mas eles continuam. Qual é o posto de lado, os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém pode enganar-se? A gente tem alguns que a gente já vê direto. Qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. Vamos reduzir isso aqui? É o egoísmo. É o egoísmo. E a gente ainda age assim, primeiro o meu, depois eu vou ver o seu. Primeiro eu vou resolver o meu problema, da minha família, do meu filho, o meu. Né? As qualidades morais são frequentemente como a douradura colocada num objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem, segundo o mundo. Essas qualidades, porém, embora constituam um progresso, nem sempre suportam certas provas. E algumas vezes, basta que se toque a corda do interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. Olha o interesse pessoal. Contrariar um simples interessezinho. Já complicou tudo, né? O verdadeiro desinteresse é mesmo uma coisa tão rara na Terra que quando ele se apresenta, admiramo-nos como se fosse um fenômeno. Quando a gente encontra, Célia, não é assim com vocês? Alguém que realmente age desinteressadamente, a gente acha aquilo um absurdo, uma coisa assim rara. Quando isso deveria ser um comportamento normal. Padrão. Comum. Padrão. Mas vamos chegar lá. Vamos. Nós vamos chegar lá. E para isso é que a gente está aqui estudando e aprendendo como tem que ser esse comportamento. Hoje nós estamos nesse nível. Mas a nossa meta, o nosso objetivo é galgar níveis acima. Mais superiores. E, Célia, nós estamos no segundo degrau dessa escala planetária evolutiva. Nós saímos de um mundo primitivo. Um mundo primitivo em que nós nos comportávamos como animais. Como animais. E hoje isso não quer dizer que não nos comportemos ainda como animais. Ainda apresentamos traços, porque recém saímos desse mundo primitivo. Recém saímos. Estamos nessa luta incessante para chegarmos no mundo de regeneração. E o mundo de regeneração não é um mundo ainda perfeito, não. Vai ser um mundo melhor do que esse, melhor. Mais que 50% da sua população já está ligada ao bem. Hoje nós não temos. Hoje nós temos ainda o mal prevalecendo na Terra. Nós, os que praticam o bem, os que fazem a caridade de alguma forma,
ainda é muito inferior a 50%. Esse desinteresse, fazer desinteressadamente, com certeza, nesse mundo de regeneração, não vai ser mais essa raridade como é aqui. E a gente percebe, né, Célia, por exemplo, a transformação que nós já possuímos. Você, na sua prece, você colocou a tragédia do Rio Grande do Sul, e a gente observou e observa todo o apoio da população que está sendo dado e que foi dado. Carretas de alimentos, água, remédios, até mesmo dinheiro para ajudar aquela população que perdeu tudo. Então isso é uma demonstração de que nós já temos hoje uma parte da nossa população ligada ao bem, ligado a essa caridade. E eles continuam ainda, Célia. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Exatamente isso. A gente precisa viver neste mundo sabendo que não somos daqui. Nós nascemos, estamos vivendo e vai chegar uma hora que nós vamos ter que retornar. Uns vão chegar a 70, 80, 90 anos, mas a gente vai ter que retornar. Eu costumo sempre dizer, Célia, não conhecemos ninguém com 200 anos, com 150 anos. Então, isso dá uma pista para nós. Nós vamos ter que um dia deixar esse corpo material e a alma, o espírito vai continuar. E nós temos que trabalhar exatamente enquanto estamos aqui para preparar esse planeta que a gente vai ter que habitar. Porque essas coisas materiais, lapiseira, celular, carro, imóveis, que hoje é importante para nós temos que saber exatamente botar numa balança e saber até que ponto eu tenho que ter toda essa... Isso tem que representar para mim toda essa importância. Porque um dia nós vamos ter que deixar e voltar sozinhos, sem nada levar. A espiritualidade, nesse livro, no Livro dos Espíritos, ele nesse livro todo, em todas essas 1019 questões, eles nos ensinam, eles nos mostram pontos importantes que precisamos refletir da nossa caminhada terrena. E aí, aqui, a espiritualidade nos diz: o apego às coisas materiais constitui notório sinal de inferioridade. Porque quanto mais nos apegarmos aos bens desse mundo, tanto menos compreenderemos o nosso destino. Agora mesmo, antes do estudo, eu estava conversando com uma pessoa, porque é comum, Nivaldo, a gente achar que nós somos isso que está aqui. E não somos. Nós somos espíritos. Não levaremos nada do que usamos aqui nessa nossa caminhada. Precisamos. Mas é esse apego, essa minha, esse meu, esse ter, é isso que nós não podemos deixar que evolua dentro de nós. Esse apego às coisas materiais é um sinal inequívoco da nossa inferioridade. Isso quer dizer que eu não seja, que eu não tenha apego? Tenho sim. É como o Nivaldo falou no início. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Esse apego é o nosso sinal notório
Célia, de inferioridade. Não pensem que nós estamos aqui fazendo esse estudo, estamos num patamar mais elevado, não. Não. Muito provavelmente somos os mais necessitados. Por isso é que estamos aqui sendo, de certa forma, prazerosamente, mas obrigados a estar repetindo o estudo desse livro. Porque somos mais necessitados. Porque, Célia, a gente encontra muita gente que não tem religião. E, no entanto, são pessoas boníssimas. Então, não temos que passar essa régua imaginando que os palestrantes espíritas ou os grandes espíritas, com devidas exceções, né, são pessoas são talvez os mais necessitados. Com certeza. E aí, na questão 896, Kardec vai fazer uma pergunta mais ou menos dentro dessa nossa fala. Uhum. E Kardec pergunta a pessoas desinteressadas, mas sem discernimento. Ela é desinteressada, mas sem discernimento. Que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Prodigalizar, né, Célia, é esbanjar, é dilapidar. São pessoas que dilapidam, esbanjam a sua fortuna. Mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real. Então, é aquela pessoa muito rica, mas ela usa essa sua fortuna para esbanjar. Ela dilapida sem uma finalidade útil. Gerar empregos, ou seja o que for. E isso aí, Nivaldo está falando da facilidade monetária. Mas existem outras facilidades. Outras pessoas que possuem muito, e aí conhecimento, habilidades, e que não tem discernimento daquilo, usa tudo isso sem uma utilidade real. Aí Kardec pergunta, tem algum merecimento essas pessoas? E a espiritualidade nos diz, nos esclarece, tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse ela possui, mas e o bem? Porque nada é só uma coisa. É uma coisa que encadeia outra, sabe? É um elo. Célia, eu diria aqui, né? Ela não faz o mal, mas também não faz o bem. Não faz. Ela não utiliza esse dinheiro para esse bem para um bem comum. Então, de certa forma, está sendo mal utilizado. O desinteresse realmente ela não tem, mas e o bem que ela poderia fazer com aquilo que ela possui, que ela detém, que nesse momento ela tem condições? O desinteresse é uma virtude, como nós vimos na questão 895. O desinteresse é uma virtude. Mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Pelo menos, falta de juízo.
a riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, não ser trancada, não ser guardada, não ser ficar ali inutilizada. Então, só dizendo, aqueles que tiveram a oportunidade de ter uma fortuna, não é para ficar preso no cofre. Isso tem que ter uma finalidade útil. Então, a riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Então, não é para ser esbanjada, não é para ficar ser trancada, mas também não é para ser prodigalizado, ou seja, né, esbanjado. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas. É um depósito que aqueles que trancam no cofre e aqueles que esbanjam, terão que prestar contas. Porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram. Por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, a responsabilidade é muito grande. Mais uma vez, a resposta da espiritualidade representa um depósito de que uns e outros, os que aferrolharam e os que esbanjaram, terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, e por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Ou seja, Célia, nós vamos responder por todos os nossos atos. E isso faz com que a gente reflita. Mas a gente ainda ouve, Nivaldo, isso é bobagem. Isso aí é bobagem. Mas isso é vero. Essa é o assombro, é o espanto que a gente ouve dos nossos irmãos num trabalho de harmonização. Quando eles chegam espantados, abismados por tudo isso. Mas como estou sendo cobrado? Mas isso que você podia fazer e que não fez. E essa lágrima que você podia ter secado e você não secou. Era o teu irmão que estava do teu lado. E aí, isso não é bobagem. Nós vamos ter que responder. Vamos ter que responder. É essa certeza, essa consciência que nós temos que despertar em nós. Vamos ser cobrados de todo o bem que podíamos ter feito e não fizemos, e todas as lágrimas que podíamos ter enxugado e não enxugamos. Então, Célia, nós temos que ficar muito atentos. Qual é a finalidade que estamos dando aos nossos bens? Aos nossos bens. E aí a gente pode até pensar, né, Célia? Mas isso aí, quem tem que se preocupar com isso é quem tem muitos haveres, quem tem muito dinheiro. Não. Eu que tenho pouco, para todos nós temos. Cada um dentro do seu limite, cada um dentro das suas possibilidades. Porque vai ter que responder por tudo. Porque, Nivaldo, por menor que seja os meus haveres,
sob o meu ponto de vista, é pequeno, mas pelo ponto de vista do meu irmão necessitado, é muito. É muito. Exatamente isso que eu estou dizendo, para a gente refletir. Então a gente Porque a gente tem... às vezes, não, mas essa questão não é para mim. Eu não tenho muito dinheiro, mas dentro do que você tem, qualquer um, há um irmão que tem muito, mas muito menos. E para esse irmão, você tem muito. E será que nós estamos prodigalizando esse pouquinho que nos sobra quando poderíamos secar as lágrimas desse irmão? É isso que a gente precisa ver. É a gente fazer a caridade, Célia, àquele mais próximo de nós. Desinteressadamente. Não, eu vou ajudar o meu vizinho porque depois ele vai ali resolver o meu problema, porque ele é um profissional da área tal, ele vai me ajudar de outra forma. E não é aquele... Aí é interesse. E não é o desinteresse para prodigalizar. Aí é o interesse. É desinteressadamente. É nós fazermos a caridade àqueles irmãos que jamais terão possibilidade de nos ajudar de alguma forma. Sequer saber que fomos nós que fizemos. Então, essa é a verdadeira caridade. É aquela lição, né, Célia? Que a mão direita dê sem que a esquerda veja. É o que a Célia disse. Não há nem necessidade que ele saiba que foi nós que fizemos. Essa é a verdadeira caridade. Mas Kardec continua ainda entrando cada vez mais nesse assunto. E ele faz agora o questionamento 897. Será repreensível aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas com a esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e de que lá sua posição seja tanto melhor por conta disso? E se o pensamento lhe prejudica o progresso? Então, olha que Kardec pergunta aos espíritos. Eu sei, então, nós já sabemos que temos que fazer o bem. Então, eu vou procurar fazer o bem, porque eu quero tirar vantagem disso quando desencarnar. Vou imaginando aqui que vou ter uma posição mais privilegiada lá em cima. Olha aqui, olha o meu currículo lá na Terra. A gente vai chegar lá na espiritualidade dando carteirada, né? Olha, eu fiz muita caridade. Então, Kardec pergunta exatamente isso. É justo isso? É repreensível isso? E se o pensamento e esse pensamento lhe prejudica o progresso, se eu estiver pensando nisso, vai prejudicar o nosso progresso? Esse questionamento nós vamos ter que responder nosso próximo encontro, na próxima semana, porque nosso horário já está esgotando, e vamos então deixar como trabalho de casa. Vocês vão ler essa questão, vão ver a resposta, que é uma resposta longa. Aqui nós vamos ver que tem 3 outros pontos, né? Tem o item A, o B. Tem a questão propriamente dita. A questão propriamente dita, o item A e o B. item B. Então, na próxima semana, nós vamos voltar a ela. Repetindo mais uma vez, né? Será repreensível aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, porém, com a esperança de que ele seja levado em conta na outra vida, e que lá a sua posição seja tanto melhor por conta disso? E esse pensamento, e por ter esse pensamento, será que eu vou ser prejudicado? O meu progresso? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos voltar a esse questionamento. Vamos, então, fazer a nossa despedida nessa noite de hoje, pedindo ao nosso Pai maior que nos ilumine sempre, a Jesus, a todos os guias e mentores espirituais que estejam conosco, nos impulsionando, nos trazendo essa certeza, essas vibrações positivas no bem, para que a gente possa destravar e começarmos a entender todo esse mecanismo
da vida, do progresso, do nascer, crescer, viver, morrer, renascer e continuar progredindo sempre, porque essa é a lei. Então, que tenhamos uma semana maravilhosa para todos nós, com muita paz, com muita alegria. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.